Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Embora esse seja um exercício de Química analítica, ele pode ser estudado aí por pessoas que estão pesquisando sobre estatística, estão procurando aí assuntos relacionados à matemática. Porque nessa videoaula a gente vai resolver aqui um cálculo de média de valores e um cálculo de desvio padrão. Então, eu estou fazendo a aplicação em um exercício de química, mas esse exercício aqui ele também é um exercício aí de outras áreas do conhecimento, tá bom? Então, não precisa fugir desse vídeo. Se você não quer aprender nada sobre química, não tem problema nenhum, tá? É só a parte da contextualização da questão mesmo que está falando de química, ok? Então, vamos lá, a gente vai aprender aqui a fazer cálculo de média e de desvio padrão. Esse é originalmente um exercício de química analítica, tá? Os seguintes resultados foram obtidos para réplicas da determinação de chumbo em uma amostra de sangue. Tá, e aí nós temos os nossos valores, que é o que importa, né? 0,752, 0,756 e assim por diante. Os valores, observem que tem dois pontos que estão separando esses valores, tá? Então eu tenho um valor aqui, tenho um valor aqui, outro aqui, aí eu tenho esse E separando esses dois valores. Então, no total, nós temos aqui 5 valores. Primeiro, a gente vai calcular, na letra A, a média dos valores. Para fazer o cálculo da média, média representada por esse X e um tracinho em cima, a gente primeiro pega todos esses valores e somamos eles. Você pode esquecer a unidade de medida, não precisa utilizar ela não, tá? Você só vai pegar os valores, somar todos eles e dividir pela quantidade de valores que você tem. Como assim, professor? Bom, para somar, vou colocar aqui, ó, 752 mais 0,756 mais 0,752 de novo. Aí a gente soma aqui, mais 0,751 mais 0,760. Não são 5 valores que eu estou somando? Eu tenho 5 valores, né? Então a gente vai dividir isso por 5. Se fossem 6 valores, eu tivesse mais um valor para somar aqui, eu dividiria por 6. Se eu tivesse mais outro por 7, assim por diante. Você vai dividir pela quantidade de valores que você tem, ok? Então vamos lá. A média vai ser igual. Eu não somei ainda, e para agilizar um pouquinho, eu vou fazer aqui na calculadora, tá? Então, 0,752 mais 0,756 mais 0,752 mais 0,751 mais 0,760. Vai dar para a gente 3,771. Então, vamos lá. 3,771 dividido por 5. Esses cálculos eu vou fazer todos na calculadora, porque o que você está tentando aprender aqui, eu acredito que não é essa parte de matemática básica, né? E sim a parte de como é que funciona o cálculo de média, de desvio padrão. Então tá aqui 0,7542 é a resposta. E essa resposta aqui, ó, é a que a gente vai utilizar como sendo nossa média. Como a gente tem esses valores, ó, depois da vírgula eu tenho aqui, ó, 3 algarismos, 3 algarismos, 3 algarismos, significa que a gente tem aí 3 algarismos significativos. Na nossa resposta, a gente pode utilizar aqui, ó, só 3 algarismos significativos. Eu não precisaria colocar esse número 2, tá? Então, eu venho aqui e apago esse número 2. Essa daqui é a nossa média, ok? 0,754. Observem que você tem que colocar os algarismos significativos corretamente. Se seu professor não for tão, vamos por assim, detalhista, né? Então não vai ter problema você colocar sem outros valores, faltando ou sobrando algarismos significativos, que o professor, no geral, eles não ligam. Mas dependendo aí, se você estiver numa faculdade, os professores tendem a cobrar mais, tá bom? Letra B. Aqui na letra A a gente calculou a média, né? Então tá aqui já a média dos valores. Essa é a nossa média. A gente vai agora para o cálculo do desvio padrão, tá? Desvio padrão.
A forma que eu mais gosto de calcular o desvio padrão não vai ser a que eu vou fazer nessa videoaula. Eu gosto de montar uma tabelinha, calcular a variância e depois tirar a raiz da variância e achar o desvio padrão. Tá? Eu gosto de fazer dessa forma. Não sei, acho que porque foi a primeira forma com que eu aprendi a fazer e aí eu acho ela mais legal. Só que ela é um pouco demorada em relação à do desvio padrão, que já é grande e já é enrolada. E eu vou aqui aplicar a fórmula do desvio padrão mesmo, fazer pela fórmula. Só que em outras aulas aqui no YouTube eu vou postar do jeito que eu mais gosto, tá bom? Então, é basicamente a mesma coisa, é só diferente a forma com que eu monto. Então, olha só, a fórmula do desvio padrão, que pode assustar um pouquinho, mas não se assustem, tá? É o seguinte: desvio padrão, tá? Às vezes não vai ser essa letra que eles vão colocar aqui, vai colocar um S, tá, para vocês. Desvio padrão, ele é igual a raiz, vou colocar aqui a raiz de somatório. Não assustem ainda, eu vou explicar para vocês, vocês vão ver que é fácil, tá? De xi menos a média elevado ao quadrado dividido por n, tá? Então essa daqui é a fórmula de desvio padrão, mas não se preocupem, eu sei que parece assustador, principalmente esse símbolo aí do somatório, ele assusta muita gente, né? Eu não sei porquê. Vocês têm que observar que ele é um símbolo que veio aqui para ajudar, ele não está aqui para atrapalhar esse símbolo não, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilinho. Olha só, quem que é xi, quem que é xn, primeiro eu tenho que saber quem é todo mundo aí para mim conseguir fazer esse cálculo, tá? Então olha só, o desvio padrão, acho que está meio na cara, ele é esse dp aí, tá? dp. Agora, esse xi que a gente escreveu aí, ele é para a gente o valor individual. Valor individual. Como assim, professor, valor individual, né? Da onde vem esse valor individual? São esses valores aqui, ó. Ó, quanto eu tenho esse xi, esse é xi, xi. Eu tenho 5 xis, tá? Esses são os meus valores individuais, tá? São os valores que a gente tem neste caso, né, de cada amostra, tá bom? Então, você vai ter um outro caso aí, pode não ser de química, você vai ter vários valores individuais, são seus xis. Aí você tem o x com tracinho em cima, esse eu já falei o que é, é a média, né? Então, esse daqui é o valor médio, ou média, tá, dos valores. Deixa eu ver o que mais a gente tem ali. Temos o n. O n para a gente é um número de valores que a gente tem. Número de valores. Ou seja, quando a gente estava aqui fazendo o cálculo da nossa média, eu poderia ter feito o seguinte, ó, falado que a média é igual ao xi1 mais o xi2 mais, e lá, xi3, xi4, xi5. E dividir todos esses valores aí por n. Tá? Porque o n é o número de valores que a gente tem, que no caso é 5. Então essa daqui seria a fórmula que a gente utilizaria para a média. Vocês podem notar que eu não coloquei fórmula, né? Eu já vim colocando direto os valores, tá? Então agora a gente vai fazer a fórmula aqui para o desvio padrão colocando os valores. Professor, mas e esse bichão aí que você está chamando de somatório, né? E que eu fiz por acaso aqui todo torto? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que você vai fazer o somatório sempre do primeiro xi menos a média elevado depois ao quadrado. Depois você vai somar isso com o segundo xi menos a mesma média elevado ao quadrado. Terceiro xi, mesma média, eleva ao quadrado. Quarto xi, média, eleva ao quadrado. Entendeu? Não? Então vamos ver. Vamos na aplicação que você vai entender. Ó, vou colocar menorzinho aqui porque vai precisar de um espaço. Então, o desvio padrão, ele é igual a... Quem que é o meu primeiro xi? Eu não lembro os valores de cabeça, tá, pessoal? Vou ter que ficar voltando. O primeiro xi, vou colocar aqui de verde, ó, é esse aqui, ó, vai ser o xi número 1. Esse aqui vai ser o nosso xi número 2. Esse aqui é o nosso xi número 3, xi número 4... xi número 5. Lá não vou ficar colocando os números não. O número 1, 2, 3, 4, 5. Eu já vou aplicar direto. 0,752 é o primeiro, tá?
e a média é 0,754. Ó. Então vai ser 0,752 menos a média, que é 0,754. Isso daqui está dentro do parênteses elevado ao quadrado. Eu vou subtrair desse valor o segundo xi. Quem que é o segundo xi? Vamos lá, 0,756. Então, vou voltar aqui embaixo, 0,756 menos 0,754. Elevar isso daqui ao quadrado. Menos o terceiro valor. Aí esse daqui eu já anotei lá. Ó. O terceiro é igual ao primeiro. É 0,752 menos 0,754 e elevar ao quadrado. Eu achei que ia dar espaço, mas não vai dar não. Vou ter que vir para o lado. Então vamos aqui. Vamos somar esse valor com 0,751 menos a média, que é 0,754, elevar ao quadrado, mais, né? Sempre fora dos parênteses é para somar. Eu não sei se ali em algum deles eu subtraí, mas eu vou dar uma olhadinha. Estou na cabeça que eu subtraí. O último valor, 0,760 menos 0,754 elevado ao quadrado. Vamos dar uma olhada para ver se a gente não errou? Eu coloquei menos no início. É mais. Professor, por que tem esse mais? Porque o símbolo do somatório é uma soma. É uma continha de mais. Ele só está falando para você somar todos esses valores. Simples, né, pessoal? Bem tranquilo. Deixa eu apagar isso aqui. Ficou estranho. Vamos assim, ó. Mais. Tá bom. Tá estranho também, mas tá melhor. Agora aqui você só vai fazer o seguinte. Eu poderia já jogar ao quadrado. A gente poderia colocar aqui, ó, tudo isso daqui. Desvio padrão. É igual. Tem uma raiz em cima de tudo isso daqui, tá? Eu não vou colocar a raiz até o final, não. Acho que até aqui tá bom já. Vocês já entenderam. Ela tá até o final lá. Aí, pronto. Como fica muito feio assim. Assim tá bom. Então ela vai até o final, tá? E aí depois vamos dividir todo mundo que tá aí pelo valor de n. Quem que é esse valor de n, professor, que está sendo dividido? É o número 5. Por que número 5? Gente, lembra, n é o número de valores. Você não tem x1, x2, x3, x4, x5? Então, por isso você vai dividir por 5, tá bom? Então, eu já vou fazer só o resultado das subtrações aqui embaixo. Desvio padrão, ele vai ser igual. A primeira subtração vai dar para a gente o valor de menos 2 vezes 10 a menos 3. Eu vou colocar eles aqui em notação, tá? Professor, o que é 2 vezes 10 a menos 3? 1, 2, 3. É a mesma coisa de 0,002, tá? 1, 2, 3, é isso mesmo. Só que aqui, ó, negativo, ok? Beleza, negativo. Então tá lá, ele ao quadrado. Se ele tá ao quadrado, depois que eu tirar o quadrado, vai sair esse negativo, não esqueçam disso, tá? Mais o segundo valor, 0,756 menos 0,754, vai dar para a gente o valor de 2 vezes 10 a menos 3, só que agora positivo, e também vai estar elevado ao quadrado. Mais o valor de 0,752 menos 0,754 vai dar para a gente novamente o valor de menos 2 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Esse valor vai ser somado com o próximo valor que eu esqueci. Vamos lá, 0,751 menos 0,754. Então, esse valor vai ser igual a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Mais o último valor, esse valor aqui já foi somado. Vamos ao último lá, que é 0,760 menos 0,754, que vai dar para a gente 6 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado também. Agora a gente vai voltar e vamos fazer as raízes, tá? De todos esses valores. Lembrando que aqui embaixo eu continuo dividindo por 5 todo mundo. E eu tenho uma raiz quadrada aqui, ó, em cima de todo mundo também, tá bom? Então eu vou tirar desvio padrão é igual. Primeiro, menos 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado vai ser para a gente 4 vezes 10 a menos 6, que vai ter que ser somado com
2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado vai dar o mesmo resultado, né? 4 vezes 10 a menos 6. Mais menos 2 vezes 10, mesma coisa, 4 vezes 10 a menos 6. O próximo vai dar diferente, porque ele é 3 vezes 10 a menos 3, né? Então, ele vai ser mais 9, né, vezes 10 a menos 6. E o último valor, vamos ver quanto que era aqui, era 6 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Ele vai dar para a gente 36, dá para eu colocar 3,6, melhor, vezes 10 a menos 5, tá? A menos 5. Esses valores todos ainda estão sendo divididos, né? Dividido pelo número 5, que é o nosso n. E a gente tem aqui em cima, ó, uma raiz quadrada de todos esses valores. Para tirar a raiz, primeiro eu vou somar esses valores para facilitar a nossa vida, né? Desvio padrão vai ser igual. Aqui vamos somar 4 vezes 10 a menos 6, mais 4 vezes 10 a menos 6, mais 4 vezes 10 a menos 6, mais 9 vezes 10 a menos 6, mais 3,6 vezes 10 a menos 5, que vai dar para a gente 5,7 vezes 10 elevado a menos 5 dividido por 5. Raiz quadrada desse valor ainda está aqui. Agora, o que a gente faz? Desvio padrão, ele vai ser igual para a gente cadê a minha formulazinha que eu tinha? O n, tá certo. O desvio padrão ele vai ser para a gente 5,7 vezes 10 a menos 5 dividido 5. Aqui tem uma falha na fórmula. Calma lá. Onde que eu tinha colocado ela? N, né? Aqui. O desvio padrão a gente tem que colocar aqui, ó, n menos 1, tá bom? O cálculo dele vem n menos 1. Aqui, ó, vai ser 5 menos 1, 5 menos 1, 5 menos 1 e 5 menos 1 aqui. Aí, beleza. 5 menos 1, que vai ser para a gente 4, né? Então, eu vou ter raiz quadrada de 5,7 vezes 10 a menos 5. Então, desvio padrão, ele vai ser igual a 5,7 vezes 10 a menos 5 dividido por 4 é 1,42, 5 vezes 10 a menos 5. E a raiz quadrada desse valor, desvio padrão, ele vai ser igual para a gente a 3,7749 vezes 10 elevado a menos 3, o que é aproximadamente igual, nesse caso aqui, a 0,004, tá? Então, esse aqui é o valor do nosso desvio padrão, ok? Você pode colocar esse valor aqui mesmo, ele já está correto. Desvio padrão, pessoal, ele pode ter um símbolo, vocês podem ver assim como sendo a letra S, assim, tá bom? Então, esse aí é o nosso valor de desvio padrão, 3,7749 vezes 10 a menos 3. Bom, então basicamente é isso. Nessa videoaula aqui demorou um pouquinho, porque desvio padrão não é lá uma conta muito rápida de ser feita, principalmente mudando de telas, né? A gente chegou no valor final aqui para o nosso desvio padrão. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais, pois assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também em nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações para que vocês possam receber todas as novidades do canal do Estuda Mais assim que surgirem vídeos novos. Forte abraço e a gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Tchau, tchau!